O lendário Murray Walker, um ícone da narração esportiva, ficou sem palavras para descrever o que acabara de ver. O ensolarado Grande Prêmio de San Marino foi a terceira etapa do campeonato de 1994. Mais tarde, seria chamado de Fim de Semana Negro, o momento mais trágico no mundo das corridas. Michael Schumacher venceu as duas primeiras corridas da temporada com a Benetton. Para Ayrton Senna, era uma fase de má sorte. Ele ainda não havia marcado um único ponto. We are here in this third round, the European season, starting now. Starting from zero, so basically our championship starts here, 14 races, not 16. A classificação provou ser desafiadora desde o início. Senna sentiu a pressão de precisar estabelecer o melhor tempo na sessão de qualificação. De repente, o estreante Rubens Barrichello sofreu um acidente a 225 km por hora. Ele se envolveu em um acidente muito sério e parecia que sua carreira poderia ter acabado. Barrichello perdeu a consciência e recebeu atendimento de emergência imediatamente, pois havia engolido a própria língua. Para Senna, foi um desastre. Rubens era um amigo próximo. Ayrton o apoiava desde a infância, financiando as competições de kart do jovem piloto. Ele precisa que os patrocinadores paguem mais para o ano que vem, senão como é que o garoto vai correr no ano que vem? Finalmente, Barrichello recuperou a consciência e não foi surpresa que a primeira pessoa que ele viu foi Senna. He's all right. He's shocked, of course, but he's all right. As lesões de Rubens foram leves, apenas um nariz quebrado. Depois que Ayrton garantiu que Rubens estava bem, ele voltou à pista. Senna conseguiu marcar o melhor tempo, o que para ele foi mais do que uma vitória. Ele conquistou todos os seus títulos com a equipe McLaren. No entanto, em 1994, Ayrton precisava de um carro mais potente para competir pelo quarto título, então ele se juntou ao Williams. Eles realmente tinham o melhor carro, até que a FIA interveio. A FIA decidiu que os carros deveriam ser menos tecnologicamente avançados. Por quê? Para tornar as corridas mais interessantes de assistir. Senna estava muito preocupado com as mudanças e disse que a temporada teria muitos acidentes. Talvez ele estivesse certo, mas falaremos disso mais tarde. Durante a segunda sessão de qualificação, Roland Ratzenberger tinha apenas um objetivo: superar seu companheiro de equipe. Era apenas sua segunda corrida na Fórmula 1. No entanto, a 314 km por hora, ele perdeu o controle e colidiu com um muro de concreto. Um pouco antes, o piloto austríaco passou sobre uma zebra, danificando a asa dianteira do carro. Como resultado, a asa se desprendeu na zona da curva Tamburello e o carro ficou descontrolado. Todos podiam ver que Ratzenberger estava imóvel. A situação na pista ficou muito tensa, mas ninguém deu informações. Ayrton Senna estava ansioso para descobrir todos os detalhes e usou um carro de segurança para chegar ao local do acidente. A direção da corrida rapidamente criticou Senna, que respondeu com firmeza: "Pelo menos alguém se importa com a segurança." Roland morreu no local. Todas as tentativas médicas foram em vão. Em vez de anunciar a tragédia imediatamente, ele foi levado de helicóptero ao hospital. Segundo a lei italiana, se uma tragédia ocorre durante um evento, ele deve ser suspenso até que as circunstâncias sejam esclarecidas. Ou seja, se a corrida fosse cancelada, a Fórmula 1 perderia milhões de dólares. Faça as contas: contratos de patrocínio, transmissões de TV ao redor do mundo, vendas de ingressos. Essa é a razão pela qual a direção da corrida não queria que Senna soubesse da verdade. Ayrton estava muito abalado e em lágrimas. Nesse momento aconteceu uma conversa lendária que poderia mudar a vida de Senna. O chefe médico da Fórmula 1, Sid Watkins, e amigo próximo, perguntou a ele: I said to him, you're the fastest man around. You've won the championship so many times. You haven't got anything left to prove. Why don't we both quit? We'll go fishing. He took a long time before he answered. So he looked into the distance for about a minute and then he turned to me and said, "Sid, I have to go on." Como você deve ter imaginado, a decisão foi óbvia: continuar a corrida. Na manhã de 1º de maio, dia da competição, os pilotos tiveram um briefing que começou com 1 minuto de silêncio em memória de Ratzenberger. A atmosfera era tensa e todos os pilotos discutiam ativamente as medidas de segurança.
Ayrton pressionou pela reintegração da Associação dos Pilotos. Eles concordaram em tomar medidas antes do próximo Grande Prêmio, em Mônaco. Depois de discutir todos os detalhes de segurança, a hora da corrida se aproximava. Senna levou consigo a bandeira austríaca e assumiu sua posição na pole position. A corrida começou quando o sinal verde acendeu. O Benetton de JJ Leto parou repentinamente e um Lotus atingiu a traseira do carro. "Eles terão que interromper a corrida, tenho certeza", disse um comentarista, pois os destroços estavam espalhados pela pista. Pedro Lamy não notou o carro parado a tempo e colidiu com ele. Os detritos do acidente se espalharam pela pista e também causaram ferimentos leves a um policial e a 8 espectadores. Esse incidente levou à entrada do safety car. Naquele momento, os líderes incluíam Senna, Schumacher e outros. Todos que estavam na pista naquele dia sabiam que isso era um mau presságio. Para explicar, foi apenas a segunda vez na história da Fórmula 1 que um safety car entrou em uma pista seca. Senna imediatamente gesticulou para que o safety car acelerasse, pois ele podia sentir os pneus esfriando. Na quinta volta, o safety car saiu da pista, e Ayrton e Schumacher começaram a competir entre si, pilotando quase lado a lado. Michael começou a pressionar Ayrton. Então, na sexta volta, às 14h17, Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right, and Senna! What on earth happened there? I don't know. O brasileiro colidiu contra um muro a uma velocidade tremenda de 307 km/h. Apesar de suas tentativas de frear bruscamente, o impacto reduziu a velocidade para apenas 211 km/h. Quando os paramédicos chegaram, registraram um pulso baixo. Um fragmento da suspensão atravessou a viseira do capacete, causando um grave ferimento penetrante na cabeça. Ao mesmo tempo, provocou uma laceração no tecido acima de seu olho direito, levando a uma perda significativa de sangue. Além disso, a força do impacto jogou a cabeça de Senna para o lado oposto, causando várias fraturas no crânio. Senna foi hospitalizado de helicóptero para um hospital em Bolonha. A direção da Fórmula 1 foi informada sobre a gravidade da condição de Senna, mas ninguém disse nada aos outros pilotos. Enquanto as gotas de sangue do helicóptero aterrorizavam os jornalistas, a corrida em Imola continuava. Então, 2 fatalidades não foram suficientes para interromper a FIA. Na volta 41, outro incidente terrível ocorreu. Na saída do pit stop, o carro da Minardi perdeu uma roda traseira mal fixada. Como resultado, várias pessoas na área dos boxes ficaram feridas pelos destroços. Schumacher manteve a liderança ao longo da corrida graças à estratégia de 3 paradas nos boxes. Michael venceu a corrida. Finalmente, a maldita corrida acabou. Não houve champanhe na cerimônia de premiação. Assim que o prêmio foi anunciado, as notícias oficiais sobre a condição de Ayrton Senna se espalharam pelo mundo. O incidente chocou o mundo das corridas. Os restos dos carros Williams e Simtek já estavam sob a proteção da polícia italiana para investigação. Uma bandeira austríaca foi encontrada no cockpit de Senna, que ele planejava mostrar na linha de chegada em memória de Ratzenberger. Após a morte de Senna, o Brasil foi tomado por uma onda de luto e tristeza. O governo brasileiro declarou 3 dias de luto nacional em sua homenagem. Sim, Ayrton Senna alcançou seu objetivo de vencer o Grande Prêmio do Brasil. Foi uma espécie de escolha pela vida. Os organizadores da corrida adiaram o anúncio dos eventos com Ratzenberger e Senna por motivos financeiros. Isso foi apenas o início da temporada. O restante da temporada se desenrolou sob um clima sombrio. Essa foi a história sobre o fim de semana mais trágico no mundo das corridas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.